Ó, temos um superchat aqui da Carolina Santos. Muito obrigada. Ela diz o seguinte: qualquer trabalho mediano do Tite no Fla será melhor que o do anterior. Em contrapartida, o Dorival e o São Paulo ontem explicaram por que ele não ficou no Fla depois de 2 taças. Desmobilização é uma coisa, desleixo é outra, Renato. O Dorival, infelizmente, no futebol brasileiro, tem um pouco isso. Depois que você ganha um título e você não tem chance de disputar outro, naturalmente a motivação cai, o empenho cai um pouco, né? É algo que aconteceu no Flamengo e está acontecendo de novo no São Paulo. Ao conquistar a Copa do Brasil, um título que ganhou uma importância especial para o São Paulo, pelo fato de ser inédito, e mais do que isso, garantiu ao São Paulo algo que ele não conseguiria no ano que vem pelo Campeonato Brasileiro, que é uma vaga na Libertadores. Ou seja, o São Paulo, de fato, não tem nada a fazer no resto da temporada, a não ser evitar um improvável rebaixamento. E aí, infelizmente, a motivação caiu, e como no Flamengo, depois das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo está jogando pedrinhas, né? Agora, é preocupante isso, realmente é preocupante. Eu acho que deveria haver uma ação mais enérgica do Dorival para tentar reverter essa situação e terminar o ano com dignidade no Campeonato Brasileiro, né? Coisa que no Flamengo ele não conseguiu fazer. O Flamengo caiu para a 6ª posição, até porque deu férias a todo mundo. Não é o caso no São Paulo. O São Paulo não deu férias a ninguém, pelo menos até agora. Mas ele precisa reagir. O time campeão da Copa do Brasil não pode começar a brigar contra o rebaixamento, né? Agora, o que ela falou sobre Carolina Santos, né, o nome dela, falou sobre qualquer trabalho mediano do Tite já vai ser melhor. Isso é uma vantagem, né, porque foi uma sequência de trocas de técnico tão rápida que qualquer trabalho mediano realmente do Tite vai ser melhor. Agora, como que vai ser a paciência com o trabalho do Tite, Renato? Qual a postura que você espera dele hoje? Não, eu espero um time ofensivo, um time bem postado taticamente, que não seja como eram os do São Paulo e do Vitor Pereira, e com a motivação redobrada, né? A gente sabe que sempre que troca técnico, dá um up no ânimo do pessoal, né? Tá aí o Botafogo com o Lúcio Flávio. O Botafogo não jogou bem ontem não, minha gente. O Botafogo ganhou, mas não jogou bem não. O up da troca de técnico já está diminuindo. O Lúcio Flávio vai ter que arrumar direitinho, porque na verdade no jogo de ontem o Botafogo ganhou graças a 2 chutaços do Júnior Negão, né? Porque Júnior, não é Negão, Negão era da Júnior Santos, perdão. O Júnior Santos foi quem ganhou o jogo do Botafogo com aqueles 2 chutaços. Você sabe quantos chutes a mais o Botafogo botou dentro do gol do América ontem? 1. E o América concluiu, 15 vezes com 5 bolas dentro do gol do Botafogo, né? Na direção do gol do Botafogo. Então, mas de qualquer maneira, a saída do Bruno Lage, que era tão pouco querido pelos jogadores, já deu uma motivada. Eu acredito que vai acontecer isso no Flamengo hoje, nesse jogo com o Cruzeiro. O pessoal detestava o Sampaoli, essa é a verdade. O Sampaoli não conversava com ninguém. Eu li um tweet muito engraçado que diz o seguinte: o Tite, no primeiro dia, cumprimentou e disse bom dia mais vezes do que o Sampaoli durante todo o período dele no Flamengo. O Tite fez questão de ir 1 a 1, né? Do porteiro, a cozinheira, o roupeiro, bom dia, prazer, bom dia, prazer. O Sampaoli não cumprimentou nem 10 pessoas lá no Flamengo nesse período todo. Então, eu acho que vai haver uma melhora, sim, vai haver uma melhora. Mas vamos ver se vai se sustentar nesses 12 jogos. Eu acredito que sim, porque eu insisto, apesar das Copas, como disse a Mili, com gosto agridoce, eu sou um pouco mais radical que a Mili. Eu diria que um gosto amargo mesmo, né? O agridoce ainda tem um doce com um pouquinho de amargo. Para mim foi amargo mesmo. Agora, o Tite, em termos de futebol brasileiro, e vou além, em termos de futebol sul-americano, ele só tem sucesso. As 2 eliminatórias do Tite foram espetaculares. Ele não perdeu nenhum jogo. Ou seja, ele é um cara que sabe fazer o time jogar para enfrentar brasileiros e sul-americanos. Eu acho que ele vai conseguir a vaga no G4. Eu só acredito que vai ser uma briga dura. Porque se a gente olhar hoje em dia a tabela é impressionante, né? Quando você olha como é que estão agarrados ali os times, vou até botar a tabelinha aqui na minha tela para te mostrar. Olha só, Bragantino 46 joga hoje. Grêmio jogou ontem 44. Palmeiras joga hoje 44. Atlético Paranaense jogou ontem 44. Flamengo joga hoje 44. E o Fortaleza, que estava nessa briga aí, mas ontem
perdeu para o Vasco, 42. Só que o Fortaleza tem a chance do título da Sul-Americana, né? E abaixo do Fortaleza, o Fluminense, com 41, também podendo entrar nessa briga e também tendo a chance pela Libertadores. E depois, eu diria, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 40 pontos, hoje joga com o Palmeiras. Se o Atlético derrota o Palmeiras, o Atlético vai a 43. Olha como é que vão ser essas rodadas finais do 2º ao 9º colocado. A partir do 10º, aí a coisa já fica distante. Mas até o 9º, do 2º ao 9º, são 7 times se engalfinhando por essas vagas. Então, o Tite vai ter que fazer realmente esse time do Flamengo jogar muito para poder garantir a vaga que ele quer no G4. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. O Tite ainda é, na minha opinião, o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu acho que o Diniz faz um bom trabalho no Fluminense, tá? Mas não se compara com o que o Tite fez no Corinthians, gente. O Tite montou 2 times no Corinthians para ser campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e o time que não ganhou a Libertadores e Mundial, porque ele foi para a seleção, jogava mais do que o time de 2011, 2012, que foi 2015. O Corinthians de 2015 era uma máquina. Então eu tenho esperança, sim, que apesar do pouco tempo, o Tite vai conseguir levar o Flamengo bem nesses 12 jogos. Já disse, se ele ganhar os 12 jogos, ele vira astro de Hollywood. Ô Mili, você concorda que ele é o maior técnico em atividade nesse momento? Um técnico brasileiro. Brasileiro, hein? Eu acho que se a gente fizer o recorte do Tite, do que ele fez na carreira, sim, né? Ele é um grande treinador, ele tem um currículo impressionante. Com esse elenco do Flamengo, talvez seja um encontro que vai dar o que falar. Vamos ver, eu não sei que Tite é esse que chega, né? Agora é curioso, o Renato estava falando, eu acho que o Renato, que falou antes da contratação do Sampaoli, o Renato falou assim, ele não dá bom dia. Como é que contratam um treinador num elenco tão explosivo, emocionalmente na corda bamba, que não dá bom dia? Então, já sabíamos disso, né? Não é que agora o Sampaoli saiu e está sendo revelado que ele não dava bom dia. Então, sim, no primeiro dia o Tite já deu mais bom dia do que... E parece uma besteira, mas não é. Não é. Porque é você entender o que faz um time. Um time não são aqueles 24, 25, 26, 30 jogadores que fazem parte do elenco. Tem o massagista, tem o roupeiro, tem as pessoas que preparam a comida, tem o psicólogo, que é a grande sacada do Abel quando ele chegou no Palmeiras. Ele fez isso, ele faz isso, ele dá bom dia do jardineiro até a Leila, da mesma maneira. Então é bacana você ter um cara que vai conduzir assim. Assim, é bacana, é o mínimo da decência, tá? Mas no mundo como é esse de hoje, a gente tem que ressaltar que é bacana. Agora, quando o Renato estava falando aí da tabela, sabe o que eu acho legal da gente falar? Porque assim, o Botafogo eu também acho que já ganhou. Não jogou bem. O Lucas Perry fez uma defesa numa das últimas bolas do jogo, que foi assim, dessas que também no final do campeonato a gente vai ficar revendo, porque foi absurda. O Botafogo está emocionalmente... O título está chegando, me pareceu que o time estava mais cansado do que o normal. A partir do 25º minuto do segundo tempo, o Botafogo estava cansado. O Tiquinho não conseguia mais correr, o Eduardo estava se esforçando demais, o Lucas Perry estava ofegante. Então, eu acho que tem um trabalho emocional, psicológico a ser feito nessa reta final, que vai ser muito importante. É claro que vai ser muito mais legal ganhar um título com o Lúcio Flávio do que com o Castro, né? Mas o Botafogo não está jogando bem. Agora é segurar esse rojão. O Bragantino é o segundo, está jogando bem. O Grêmio, eu diria que está em decadência. Eu não sei se o Renato fica até o final, tá? O Grêmio não está jogando bem, está meio desorganizado. O Palmeiras é uma incógnita como vai voltar. O Atlético Paranaense está jogando bem. O Flamengo a gente vai ter que ver. E o Fortaleza está concentrado na Fortaleza e Fluminense, né, que estão com 42 e 41 pontos, 7º e 8º, estão concentrados, respectivamente, aí nas decisões da Sul-Americana, né, e da Libertadores. Agora, lá embaixo, a coisa tá, assim, América e Curitiba já garantiram, eu acho, a sua ida à Série B. Então, a gente tem 2 vagas. O Goiás é o 18º, está com 30 pontos. O Internacional, que é o 12º, tem 32. Então, tem 2 pontos separando o 12º do 18º. Essa briga vai ser também, eu acho que essa vai ser a grande briga do campeonato, sabia? Porque, assim, não tem nada garantido. Pelo que está jogando, o Vasco escapa. Pelo que está jogando o Santos escapa. Pelo que está jogando o Goiás, talvez escape.
Pelo que está jogando o Corinthians, gente, eu acho que cai. Pelo que está jogando o Cruzeiro, eu acho que cai. Pelo que está jogando o Bahia, deve escapar. Inter, incógnita, eu diria. Essa briga tá muito boa mesmo, né? A vitória do Goiás ontem por 2-0 sobre o São Paulo e a do Vasco por 1-0 sobre o Fortaleza, com direito ao primeiro gol do francês Payet, mexeram toda essa parte de baixo da tabela. O Vasco saiu do Z4, colocou o Santos no Z4, mas joga hoje contra o Red Bull Bragantino. A gente tá vendo os gols de ontem, e aí, como a Mili falou, a distância do Cuiabá, que é o 10º, para Santos e Goiás, que abrem o Z4, é de 6 pontos. Vamos repassar rapidinho. Cuiabá 36, São Paulo 35, Inter 32, Bahia 31, Cruzeiro e Corinthians também 31, e aí Vasco, Santos e Goiás 30 pontos, na belíssima tabela que o Paulo fez pra gente aí na nossa tela. Muito bom. Parabéns para nossa equipe. E aí a gente fez essa enquete, né? Desses, considerando que os últimos dois já estão praticamente eliminados, Coritiba e América Mineiro, quem corre mais risco de cair? Por enquanto, o Corinthians tem um ligeiro favoritismo aqui na nossa enquete, 32%. O Cruzeiro tem 27%, Vasco 21% e Santos 20%. Tudo bem embolado, que nem essa tabela. Quem que você acha que tem mais chance de cair, Renato? Dos que, bom, considerando que Curitiba e América já foram, olha, eu acho que o Corinthians vai cair. Eu apostaria em Corinthians e Cruzeiro. Mili, resumindo a sua... Era isso também, né? Corinthians e Cruzeiro. Caraca, gente. E aí? Tem isso, né? Tem alguma coisa que eles consigam fazer? Não, precisa jogar bola, que não estão jogando. Essa aqui é a verdade. O Mano precisa dar um jeito de encaixar esse Corinthians aí para ele começar a ter alguns resultadinhos, né? Porque o Vanderlei também deixou terra arrasada. É difícil, a situação do Corinthians é bastante difícil. Ele inclusive, era para ter perdido para o Flamengo, e o Flamengo cansou, deu chance a ele e foi buscar um empate que nem merecia. Não está jogando bola o Corinthians, essa que é a verdade, né? O Corinthians anda aos trancos e barrancos. Olha aqui, só para dizer para vocês, dos últimos 5 jogos, o Corinthians perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Isso é campanha de rebaixado. Isso é campanha de rebaixado. O Internacional perdeu 3, mas ganhou 2. O Bahia perdeu 2, mas ganhou 3. O Cruzeiro é outro que está numa draga. Ganhou 1, perdeu 1 e empatou 3. Olha, vai ser uma briga de titãs, ao contrário. Vai ser uma briga de anões, digamos assim. Ai, Renato, você está muito inspirado hoje. Agora o São Paulo está a 5 pontos do Z4. E continua nessa sina, gente, que é muito louca, né? Em 13 partidas como visitante, não venceu nenhuma. É impressionante esse número. Foram 6 empates e agora 7 derrotas. Só o Lanterna América Mineiro somou menos ponto que o Tricolor. E o Dorival falou sobre isso na coletiva depois da derrota de ontem. Olha só. Temos que ter consciência que o campeonato não acabou. Realmente isso daí incomoda. Nós não temos feito resultados fora dos nossos domínios. Não é saudável para uma equipe como a nossa. Até pelo volume que nós temos, pela maneira como nós conseguimos trabalhar a bola em cima do adversário e os resultados não aconteceram. Gera assim uma preocupação grande. E nós temos que continuar trabalhando para que melhoremos tudo isso. E o mais rápido possível nós possamos aí fazer com que esses resultados aconteçam e possamos traduzir em gols as oportunidades que temos tido. O áudio não está melhor, mas deu para entender. Ô Domi, o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. E ganhou do Sampaoli no Maracanã. E foi ali que ele ganhou o título da Copa do Brasil. Você vê o tamanho da titica que foi o trabalho do Sampaoli. Mas você acha que cai, Renato? Desculpa. Não acho que o São Paulo caia, não. São Paulo, eu acho que a briga está do São Paulo para baixo. Sabe o que eu acho? Eu acho que você encarar de frente o risco da queda, como o Dorival faz, é definidor para que talvez você não caia. O Corinthians não faz isso. O Corinthians não responde a pergunta. O Mano não quis responder. Não é um assunto. Eu acho que precisa ser um assunto. Você tem que encarar isso de frente.
O São Paulo teve até aqui um ano espetacular, mas existe sim a queda do rebaixamento. O que a gente vai fazer a respeito? O Corinthians não fala sobre isso. E a gente está falando que o Corinthians vai cair há muito tempo. Eu, pelo menos, digo isso a julgar pelo modo como ele está jogando há muito tempo. É atitude dentro de campo de rebaixado. Pode ser que o Mano dê jeito, mas esse cheiro do rebaixamento está aí há muito tempo. Não é por resultado. A gente não pode analisar o futebol por resultados. Não é assim que analisa esse futebol, porque senão não precisaria desse programa, por exemplo. A gente precisa analisar o que os times estão jogando. O Corinthians e o Cruzeiro estão jogando para cair. E não é só em campo, são as gestões também. Há uma falta de planejamento, há uma bagunça na gerência que é de time que vai ser rebaixado. É uma realidade, gente. Pode acontecer. É que dois times, né, o América e o Curitiba, já se apressaram para garantir suas vagas na Série B. Mas tem outras 2 vagas aí. E os times que poderiam disputar esse lugar com Corinthians e Cruzeiro estão jogando melhor. Todo mundo que está ali hoje, o América Mineiro está jogando melhor do que Corinthians e Cruzeiro. O América jogou bem. Ontem fez um golaço, né? E jogou bem. Perdeu, porque agora a gente está nessa reta final e a emoção pega, né? Então, eu não sei. Se eu tivesse que apostar hoje, apostaria em Cruzeiro e Corinthians rebaixando, junto com Curitiba e América Mineiro. Nossa enquete continua com o Corinthians com uma ligeira vantagem, mas pode votar e pode deixar o like também, que ajuda muito o nosso programa. Vocês estão com o dedo tudo molengo, hein, para dar like. Nossa Senhora, vocês já foram melhores. Ligeira vantagem sobre quem? Quem é o segundo? O Corinthians está com 33%, o Cruzeiro 27%, e aí Vasco 21% e Santos 19%. Então, a galera aqui do chat estão concordando com vocês.